Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Jumpcast. E hoje a gente está com uma mesa composta por mulheres. E o nosso tema de hoje vai ser exatamente isso, o universo feminino. E para compor essa mesa, a gente tem uma convidada super especial, a Manu Camargo, que é mãe, casada, líder de louvor ou ministra de louvor. Ela trabalha para uma startup super chique, essa mulher, super tecnológica, essa mulher, e ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse universo feminino. Bem-vinda, Manu. Obrigada, Jéssica. Olá, gente. Prazer estar aqui com vocês. Faltou alguma coisa na sua apresentação? Se faltou alguma coisa, conta pro pessoal. Imagina, não, é isso mesmo. Casada, 2 filhos, carreira, ministério e um grande desafio como mulher de trazer para a sociedade o papel da mulher cristã, Sim. Como que a gente torna o nome de Jesus conhecido no nosso universo de atuação. Então, vamos falar sobre coisas muito legais aqui hoje. Hoje vai ter muito papo aqui nessa mesa. Papo. E também a gente tem aqui na nossa mesa hoje a May. E ela vai falar o nome dela todo, gente, porque é um nome muito difícil, assim, sabe? Um pouquinho só. Ela é jornalista, ela nasceu em Aracaju. Nasci em Aracaju, morei a maior parte da minha vida no Rio e agora estou morando em São Paulo. E agora está aqui com a gente. Agora interregionalizada. Fala o seu nome para o pessoal te conhecer. Então, meu nome é Meilane Nierge. Meilane Nierge, mas pode me chamar só de May, gente, que tá ótimo. Pronto. Se quiser me chamar de Mai também, eu não me importo. Até agora eu chamava ela de Mai, inclusive. Tá tudo certo, não tem problema. Bem-vinda, viu, May? Obrigada. E a gente também tem aqui com a gente a Natália Leite. Natália, fala um pouquinho sobre você e se apresente para o pessoal te conhecer. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Natália Leite, tenho 32 anos. Trabalho há 10 anos no mercado financeiro, na Rede, que é uma empresa do Grupo Itaú. Sou mãe, casada há 6 anos. E também compartilho do mesmo desafio da Manu, do desafio de ser mãe, esposa, profissional, vida ministerial e dar conta da casa, do marido e da gente mesmo, que a gente não pode esquecer do tempo pra gente, né? Verdade. Então, já que vocês tocaram nesse assunto, né, que vocês têm em comum, maternidade, trabalho, igreja, casamento, vamos falar um pouquinho sobre essa relação. Como que vocês conseguem dar conta de tanta coisa? Porque, gente, tem que ser super mulher para dar conta de tudo isso, não é não, Manu? Tem que sambar um pouquinho, eu diria, viu? Os dias, as horas, elas contam diferente para a mulher. O dia para o homem começa a contar as horas lá, mas para a mulher conta diferente. É como se dentro de 1 hora a gente conseguisse fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E, enfim, a gente consegue. Acho que a grande chave de você conseguir conciliar todas essas coisas que a mulher... Deus nos deu uma habilidade. Eu creio muito nisso, que Deus nos deu uma habilidade de fazer várias coisas e é um dom. Mas a organização ajuda muito. Então, você precisa... Quando você se torna mãe, junto com as responsabilidades maternas, vem um grau de organização que você precisa absorver na sua rotina para você conseguir dar conta de todas as coisas. Porque quando a gente não se organiza, a gente acaba se estressando com esse monte de coisas para serem feitas. Então, como que eu vou lidar com tantas demandas, trabalho, carreira, família, ministério, sem me estressar? A forma para não se estressar é você se organizar. E, mais do que isso, para mim, foi uma chave também muito importante eu começar o dia orando. Uau! A oração de manhã faz muita diferença na vida de uma mãe. Então, a gente tem uma rotina em casa, estou falando de organização, é real, gente. Então, o João... Eu ia te perguntar, qual que é a sua rotina de organização? Então, é isso. Eu sou a última a dormir e a primeira a acordar. Essa é uma realidade materna. Lidem com isso, meninas que querem se casar e ter filhos. Essa é a realidade. A mãe é a última a dormir e a primeira a acordar. Porque eu sempre arrumo as mochilas das crianças no dia anterior. Deixo tudo arrumado, uniforme e tudo. E quando eu acordo primeiro para sair acordando todo mundo. Então, eu arrumo as crianças, tal, dou café e o João meu marido sai com as crianças para levá-los para a escola. Nessa saída deles é o meu momento com Deus, porque isso é muito cedo, muito antes de eu começar a trabalhar. Então, eu tenho ali um momento onde eu faço... Que hora? Só curiosidade mesmo. 10 para 6 é a hora que eu acordo.
6h30 é a hora que o João sai, e eu tenho meu devocional das 6h30 às 7h30. Eu faço ali a leitura, minha oração, falo com Deus sobre as minhas angústias, porque não é que nós não temos. A gente aprende a lidar com isso e colocar diante de Deus. E o fato de eu colocar isso de manhã me deixa muito bem resolvida para o dia. Legal. Ok, vamos começar. Resolvi. Exato. Check. Primeiro check do dia é exatamente esse. Então vamos. E isso funciona muito. Então, se eu pudesse dar aí um primeiro conselho, eu diria: Legal. A oração de manhã faz muita diferença pra gente, de como vai ser o nosso dia. Como você começa o dia diz muito sobre o seu dia. E eu falo isso porque, gente, a gente não sabe tudo quando começa, não, tá? Então, o filho nasce, primeira reclamação é: meu Deus, eu vou ter que acordar cedo todo dia. Como isso vai acabar em algum momento. Mas quando eu deixei de falar essas coisas, eu passei a curtir este momento. Isso começou a fazer parte de mim. Então, quem me conhece há muito tempo sabe que eu nunca fui do time acorda cedo. Mas depois que eu me tornei mãe, simplesmente isso começou a fazer parte de mim. E deu muito certo, sério. A oração me ajudou a direcionar até a minha família nesse sentido. Ajudar meu marido, porque você murmura, você acaba incomodando a pessoa com quem você é casado. E você só acarreta um novo problema, né? Você tem uma rotina que você vai ter que lidar com aquilo de qualquer forma. E se você ficar murmurando, você fala: tá bom, então eu tenho esse problema e mais um agora. Que é, caramba, ter que lidar. Então, é isso. Essa é a minha rotina. Daí eu trabalho, você falou da parte da manhã, mas e o restante do dia? Como que é a sua organização pessoal? Trabalho, então, aí o dia inteiro. E aí, o que eu falo bastante também, a gente conversa bastante em casa sobre a gente ter tempos de qualidade. Então, a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria o tempo todo, mas essas organizações fazem com que os nossos tempos sejam de qualidade. Então, a gente toma café com qualidade juntos. Isso é gostoso. Sim. Pô, a gente não consegue almoçar junto porque está cada um na sua rotina. Mas o café é legal. E aí eu trabalho durante o dia e foco naquilo. Esse é meu trabalho, vou focar nisso, eu gosto do que eu faço. E o João chega em casa com as crianças, já no finzinho do dia, 5h30, 6h. E é o nosso momento também. Se desconecta do trabalho, porque o home office ele acaba invadindo a sua privacidade. Não tem como você... Ah, não, tá bom, vou fechar ali a porta do escritório. Não existe isso. Sim, né, May? Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho sobre isso também. Exatamente. Você falou, eu me identifiquei aqui na hora. Assim. Inclusive, você falou do devocional, eu pensei, isso não é só para mãe. Porque, assim, eu tenho vivido esse desafio de como que a gente concilia a nossa vida, como concilia tudo. Eu acho que você falou uma coisa que tocou meu coração, sabe? Como a gente começa o dia, isso vai determinar todo o restante. Então, determina. Para a gente que não é mãe, também é importante. Então, a gente se desorganiza, começa o dia de qualquer forma, aí faz uma tarefa, faz outra, faz uma, faz outra. E nunca encontra tempo. Exatamente. A Bíblia fala que a gente tem que dar o melhor que nós temos para o Senhor. E, para mim, hoje, o tempo da manhã é um tempo de qualidade. Um tempo... Putz, esse é o melhor horário que eu tenho. Porque de noite você está super cansada. Sim. Você fala, nossa... Daí vem a história de as pessoas que dormem, né? Enquanto oram. Tipo, ai, Senhor, te amo, boa noite. Pro final do dia já Senhor, eu te abençoo, eu te abençoo, em nome de Jesus. Exatamente. Gente, não deixa para orar no final do dia, é triste mesmo. É. Desafio. Mas eu acho que assim, é um desafio da nossa geração lidar com o tempo. Eu percebo isso Sim. muito claramente, Sim. sabe? Total. A sensação que eu tenho, às vezes, se a gente não tiver a nossa mente ancorada, é que você não tem tempo, que o tempo está esgotado, que não vai dar tempo. É o tempo inteiro de pessoas, inclusive de conta. A tecnologia nos deixou muito acelerados. A tecnologia nos deixou muito acelerados. Então, o jovem, às vezes, fica até frustrado, porque você quer fazer várias coisas e você não consegue. Você não consegue conciliar tudo, sabe? Vem aquela preocupação. É isso. Então, é importante a gente conversar sobre isso, para a gente entender que a gente tem que começar o nosso dia conversando com o Senhor, pedindo direção a Ele, né? Para que Ele venha nos guiar passo a passo e nos ajudar a coordenar o nosso tempo, né? E eu acredito muito também no papel da graça, né? Porque existe uma graça que você é uma supermulher. Não sou uma supermulher. Tem as são sim, tá? São. Tem alguns momentos que a gente passa por tempestades, né? Mas a gente tem a fé que nos traz a convicção de que vai dar tudo certo, né? Mas eu acredito que esse período entre a transição de ser casado, ser solteiro e ser casado, e aí depois ser casado sem filhos e ser casado com filhos, são momentos, né? E aí você vai construindo uma rotina que vai se adaptando com o seu dia a dia. O que eu aprendi é ser flexível,
não me cobrar tanto, porque eu já sou uma pessoa que, acho que talvez por trabalhar no mercado financeiro, com meta e tal, é um negócio muito louco, e você acaba se cobrando muito. Sim. Então, eu aprendi a ser flexível e ser gentil comigo, né? Então, assim, o meu melhor horário não é amanhã. Eu já sou um pouco diferente da Manu. O meu melhor horário é à noite. Então, assim, eu procuro estabelecer uma rotina de leitura da Bíblia com meu marido à noite. E de manhã, quando eu faço meu devocional, eu faço assim, a oração e a leitura da Bíblia à noite sempre foi um padrão até eu ter filho. Só que aí minha filha começou a dar uma rotina diferente para casa, e aí eu comecei a entender que, para que eu tivesse um momento de paz, eu teria que acordar mais cedo, que é o que você faz, que é para ter um momento só meu, porque minha filha dorme cedo, então eu consigo ter um tempo com o meu marido, mas eu não tinha um tempo só para mim. E aí eu fui lendo, fui desenvolvendo, fui buscando ajuda, assim, né, conselho com amigos que são cristãos e amigos que estão também no mercado de trabalho, para entender como se organizou depois, né. Eu sou uma pessoa que pergunta bastante, né, então acho que o fato de você se relacionar com outras mulheres que você tem admiração e que você sabe que conseguem equilibrar o papel de ser esposa, ser mãe, ser uma profissional, acho que faz toda a diferença. Então, eu consegui estabelecer uma rotina. Meu momento de leitura é à noite, meu momento de devocional, minha oração com Deus é de manhã, porque eu tenho um tempo meu com Deus, e aí eu gosto de ler os livros, não fazer a leitura da Bíblia, que não é o momento que eu vou estar, acelerada, né, que não vai ser o melhor do meu tempo, mas faço a oração pela manhã, porque ajuda a ligar o meu cérebro e falar, olha, temos coisas para fazer e vamos resolver. E eu aprendi também ao longo do tempo que Deus vai receber a minha oração se for uma oração sincera. Então, tem dias que, poxa, eu não consegui dar conta de alguma coisa, de alguma atividade de casa, vai tomar meu tempo da manhã, eu faço aquilo orando. E, às vezes, eu me percebo, assim, agitada, porque não deu para fazer tudo o que eu queria fazer, ou porque o trabalho estendeu um pouco mais, ou por alguma questão pontual de casa, com a família. Então, eu já aprendi a fazer. Então, esse tempo que eu tenho, eu vou dar o meu melhor dentro daquilo que eu tenho. Então, assim, eu tô lavando louça e tô lá. Então, assim, você vai aprendendo a desenvolver. E eu falo, Senhor, aqui, vou colocar um louvor, a gente vai ter o nosso momento. E muitas vezes, meu marido olhava para mim, eu pulando na cozinha, né, recebendo louvores, e meu marido olhando, assim, da sala, porque da sala da nossa casa para ver a cozinha. Aí ele começava a rir, eu falava, deixa ele rindo lá, eu tô recebendo aqui, tá tudo bem. Então, assim, eu acho que o importante nos momentos de interação com o Senhor, eu não tenho, assim, por exemplo, eu sou organizada, mas eu não tenho uma rotina engessada. Não é rígida na rotina, né? Não sou rígida na rotina, eu procuro ser flexível, porque eu descobri que se eu enrijecer, eu acabo estressando, que é o que ela falou, ficando brava e tal, porque às vezes a gente tem alguns imprevistos, né? Mas eu aprendi a adotar a agenda, que são prioridades e que eu preciso fazer e que não dá para negociar. Sim. Então, a oração, a leitura de um livro, de um tema que eu queira me aprofundar, e a leitura da palavra são inegociáveis. Agora, todo o resto eu vou encaixando conforme dá, e aí eu vou formando a minha agenda, e não, porque eu aprendi que se eu não souber fazer a minha agenda, eu vou ser a agenda de alguém. Então, isso aí. Eu trabalho bastante com essa questão de agenda, que eu não posso negociar, e aquilo que é flexível. De repente não vai dar para sair para tomar o café com uma amiga hoje, então eu mudo de hoje para amanhã, ou para o dia que ela estiver livre também, ou não deu para... tem coisas que também não dá para negociar em casa. O mercado, está faltando determinada coisa que vai impactar no jantar ou no café da manhã, então não dá para negociar e dar ao mercado, então eu vou negociar uma outra coisa, e trabalhar nisso, né? Acho que algumas coisas do profissional a gente acaba absorvendo na vida familiar, na rotina familiar, e vai, por exemplo, coisas para filho, não dá para deixar faltar, né? Que a escola pede fralda, pomada, lenço umedecido, essas coisas de criança, né? Sim. Que depois de um tempo vai passar. Não dá para a gente negociar. Então, a gente estabelece uma rotina. Viu que entrou no último, a gente já compra o outro, para não faltar. E nem esquecer, né? Porque mas o que eu falo muito pro pessoal do meu time é o seguinte: estabelece o que funciona para você. Isso. Não posso te falar como vai ser a sua rotina. Vou te falar como que funciona a minha. Sim. E aí você vai falar, o que eu consigo absorver disso? Porque é isso, o tempo de qualidade, como que a gente vai julgar o tempo de qualidade de outras pessoas, né? A gente vai contando aqui, é mais compartilhar. O que funciona para mim? E olha que legal, funciona de forma diferente. Sim. Pessoas que têm uma rotina, uma obrigação parecida, igual, né? Que é com filhos. Mas eu senti um super baque quando eu casei.
Não sei que a gente é mais casada, né? Mas quando eu era solteira, minha rotina era completamente diferente. Eu era noturna também. Eu adorava, porque minha casa era silenciosa. E aí eu falava, nossa, agora é meu momento de ler, de não sei o quê. Quando eu casei, meu marido queria super ficar conversando de noite. Eu quero ler. Tipo, eu quero meu tempo, vai. Vai lá assistir TV, qualquer coisa. Ó, mas peraí, rapidinho. Você, jovem, moça, que tá nos assistindo agora, tá pensando, poxa, mas eu sou solteira, esse papo não é pra mim. Calma, a gente tem uma moça solteira aqui na nossa mesa e já ela vai falar um pouquinho também sobre a solteirice, tá bom? Isso aí. Mas assim, quem é casado já foi solteiro um dia, né? Então, toda essa conversa já vai preparando quem é solteiro para se adaptar quando tiver um casamento, quando tiver filho, né? Então, acho que nem tudo tá perdido, é válido. Confesso, eu tô muito admirada, porque eu fico pensando assim, meu Deus, Fala mais pertinho, Mai. Eu dizia que eu não tinha tempo, né? Digo, às vezes, que eu não tenho tempo. Vocês são mães e vocês são casadas e sabem administrar a rotina de vocês. Então, acho que não é falta de tempo, né? Para o jovem. Eu acho que é uma questão de organizar, de gestão mesmo. E falando sobre isso, né? Você tinha mencionado a questão, agora a tecnologia nos distrai tanto. Como lidar com as distrações, sabendo colocar como prioridade ou no topo da sua lista aquilo que é prioridade no seu dia a dia, tendo tantas coisas para fazer durante o seu dia? Eu costumo falar que eu isolo as vozes que não são importantes para aquele momento. Então, aplicativo, por exemplo, celular, eu tirei todas as notificações, porque aquilo estava me deixando muito ansiosa. Boa ideia. Todas aquelas notificações estavam me deixando muito ansiosa. E o celular toda hora acendendo. Eu falei, quer saber? Sai todo mundo. Tirei todas as notificações do celular, porque eu não vou ficar olhando isso agora. E aí, a questão do foco. E o foco, para mim, ele é um grande exercício. Você tem que fazer, você tem que exercitar, tá? Eu vou ficar focado. E aí eu usei a tecnologia a meu favor. Tem um monte de aplicativo, depois eu posso mandar a lista de foco. E tem um que eu gosto muito que ele trava todas as funcionalidades do celular e não deixa você mexer. Uau, esse é bom. E aí ele fala, esse é bom. Você fala quanto tempo você precisa ficar focada. E aí ele fala, beleza. Daí você tenta olhar o celular e ele fala assim, para de olhar. Vai fazer outra coisa. Foco no que você está fazendo, não sei o quê. Aí você fala aí qual o nome do aplicativo? Fala pra gente. É Forecast, chama. Ele planta uma arvorezinha. E aí, dependendo do tempo que você fica de foco, ele fica lá plantando a árvore. E aí você monta a sua florestinha dos seus focos. Nossa, me ajudou pra caramba, porque daí eu falei, beleza, deixa eu plantar. Vou baixar o Forecast hoje. Ele é excelente. Então, assim, essa é a forma como eu faço. Eu silencio as vozes. Então, quando eu preciso, por exemplo, tirar todas as notificações, eu aviso meu marido. Falo, olha, eu tô tirando a notificação. Se você precisar falar comigo que for urgente, me liga. Porque daí vai tocar e eu vou atender. Isso. E aí ele fala, ok. E aí é isso. Eu vou silenciando as outras vozes e prestando atenção no que eu preciso. Momento de oração, mesma coisa. O celular fica longe e vou focar aqui na leitura. Porque é muito natural a gente falar assim, vou ler a Bíblia. Aí veja, nossa, uma mensagem, nossa, olha outra coisa. Tipo, distrações que acabam roubando a gente. Distrações que nos tiram do que a gente está se propondo a fazer. Total. Então, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada, né? Exato. Essa falta do foco mesmo. E é isso que eu acho que a tecnologia estimula. Porque a tecnologia, o smartphone, ele democratizou o acesso. Só que ele também nos tornou imediatistas. Então, eu quero pedir um carro, ele tem que chegar em 1 minuto. Senão eu já acho que é ruim. Já cancela. Não já tá demorando demais. Preciso pedir uma comida? Qual que é o nosso primeiro filtro? O que chega primeiro? Verdade. Então, isso vai nos tornando pessoas ansiosíssimas, assim. E a gente olhasse, sei lá, 5 anos atrás... 10 minutos para esperar um carro não era muita coisa. Não era nada, imagina. Sei lá, ir ali comprar... Imagina, já era demais eu chamar um carro do meu celular e ele vir. Exato. Na minha direção. Nem existia, né? Não, sei lá, imagina. Exatamente. Uns 5 anos atrás, você ligava no ponto de táxi e torcia para alguém atender. Ou então você ficava parada no meio da rua, tentando acenar de todas as ruas. Gente, eu não tinha acesso a isso, não. Era busão mesmo. Vai de busão, lotadão, em pé e segue vai. O táxi era só para as urgências e emergências. Né? Porque também agora, tem um livro que eu leio eu faço esse exercício de ler esse livro todos os anos. Legal. Ele chama O Melhor Sim.
E ele vai falar a respeito do dia a dia da mulher mesmo, tão atarefada, cheio de coisas. E aí a autora trata assim: se a gente der o nosso sim, ou a nossa atenção para todas as coisas, quando chegar a hora da gente dar o nosso melhor sim, ou seja, quando for aquela hora da gente fazer o que a gente realmente tem que fazer, colocar o nosso foco, a gente não vai ter o nosso melhor sim para dar para aquela coisa. Então a gente distribui os nossos sims ao longo do nosso dia para tantas atividades, mas aí quando chega a hora da gente dar o nosso melhor sim, às vezes para o filho que chegou da escola, para o marido que está em casa, ou até mesmo no nosso momento com o Senhor, a gente não tem nem energia mais para a gente dar o nosso melhor sim. Então a gente precisa, como mulheres que são cheias de coisas para fazer, atarefadas, sempre nos lembrar que os nossos sims estão contados. Então, para que a gente está dando os nossos melhores sims? Será que a gente está dando o nosso melhor sim para o nosso celular? Será que a gente está dando o nosso melhor sim para aquilo que realmente importa? Então, acho que isso também é uma reflexão importante, né? Para que a gente está dando os nossos sims no nosso dia a dia? Quando a gente é casada, a gente acaba não tendo muito tempo, né? Mas quando eu era solteira, eu fazia, às vezes, jejum de celular, assim, de redes sociais. Tipo, vou ficar, sei lá, um mês sem olhar nada de rede social. Porque aquilo roubava tanto meu tempo e eu falava, todo o tempo que eu ia dedicar para isso, eu vou ler. Vou ler um livro, vou ler a Bíblia, vou fazer algum estudo. E aí, por exemplo, uma coisa que aconteceu engraçada quando eu era solteira. Eu tinha muita dúvida dos itas da Bíblia. Quem são os israelitas, os xiitas, os lá. Daí eu peguei um caderno. E aí eu comecei a ler o Antigo Testamento e todos os nomes... Anotei. Todos os itas. Aí eu peguei, fui pro Google, o que é cada um desses caras. Aí eu colocava na frente o que era e do lado eu colocava. Esse é bom, esse é bom. Tá vendo, meninas solteiras? Funciona pra caramba. Porque daí, depois eu lia de novo o texto. Ah, isso aqui era ruim. Nossa, olha, eu não acredito que ele fez isso. Então, coisas que a gente vai desenvolvendo, porque se você deixar, é o que você falou, tipo, para quem está dando seu sim, estou gastando meu tempo, investindo meu tempo, porque, né? E o tempo é investimento, gente. Se você não investe na coisa certa, você está perdendo. E ele está passando e não volta. Ai, nossa, volta o tempo. Não volta. Então, é muito importante definir isso. A gente entrou nesse lance de casamento, filho, família, gestão de tempo, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para a Manu. Quando você era jovem, que eu acho que todas as jovens têm essa incógnita na cabeça, como você soube que você estava no momento para fazer a transição da solteirice para o casamento? E como foi a questão de escolher o marido, né? Porque, assim, nós somos escolhidas, né? Nós temos que esperar eles virem, mas, assim, a partir do momento que alguém vem, a gente tem a opção de devolver o sim ou não, né? Então, a gente tem também uma escolha a ser feita. Sim, total. E como foi essa... Nossa, gente, uma história com o João. Olha, as jovens amam uma história de amor. Total. Muito fofo, vai. Romance. Eu tinha tido um relacionamento muito conturbado, dentro da igreja, inclusive do contexto, né, da igreja. E aí eu falei, bom, eu não quero namorar por um bom tempo, porque não me fez bem, eu quero ter um tempo meu adulta sozinha. E aí, beleza, fui estudar, fazer intercâmbio, fazer outras coisas da vida. E daí, ok. Passou um ano isso. Não, eu estava muito focada nisso. Não vou namorar, não quero, não estou olhando ninguém, não quero nada, só estou aqui, eu e Deus. E aí, passou um ano disso, a gente fez um trabalho de evangelismo na praia, a galera da igreja, e aí eu conheci o João, nesse lugar. Ele sempre esteve ali no meu contexto de convívio, mas uma pessoa, tipo, distante. Ah, aquele menino, verdade, conheço. E aí, tá bom. Daí lá, foi na praia, a gente fazia um evangelismo na praia, daí a gente, precisa, coisa de jump, né, gente? Vamos lá, compra lá um monte de salsicha e pão, e é isso aí que a gente vai comer. E a gente, daí lá ele tinha carro, vamos lá, eu vou com você. Aí nessa de ir no mercado, ele super se declarou no carro. Tipo, nossa, eu te olho há muito tempo, não sei o quê, eu te amo. Certinho, João. E eu nessa cabeça, tipo, nossa, susto, não quero namorar. A moça tomou um susto. Aí eu, legal, vamos comprar aí as coisas. Porque eu fiquei tão sem reação do que estava acontecendo ali, porque eu estava tão desconectada disso, eu estava realmente muito desligada de querer relacionamento. Daí, beleza, passou e ficou. E ele não ficou no meu pé. Ele falou isso e vida que segue, vamos fazer as coisas da igreja e tudo mais. E aí ficou um ano nisso. Ele se declarou e, tipo, a gente não começou a namorar nem nada. Ficou um ano, beleza. Começou a ser um amigo mais próximo porque aconteceu isso.
E aí eu fiquei, ai meu Deus, e agora? Eu quero namorar, eu não quero namorar, eu quero, mas eu não quero. Tá tão legal assim agora, né? A liberdade, malhação e tudo mais, eu fazendo minhas coisas, viajando. E daí, beleza. Daí eu, vamos começar a conversar. Como começar a conversar, se encontrar na igreja e tal. E aí eu comecei a ver que tinha uma outra menina que começou a se aproximar dele. Daí eu, acho que agora é o momento. Eu acho que agora eu quero. Aí ele pegou e me ofereceu uma carona pra casa. Ele foi me buscar na faculdade. Eu estava fazendo uma transição de carreira na época, então, tipo, putz, a gente já era adulto e eu estava estudando. E aí ele falou, não, eu te busco na faculdade e te levo na sua casa. Eu falei, beleza. Daí ele me levou. Daí, quando ele saiu, não tinha WhatsApp na época. Olha que engraçado, caramba, já faz muito tempo. SMS, né? Eu mandei um SMS pra ele. Acho que quero ficar com você. Oh. Aí ele, como assim? Daí eu, para sempre. Aí ele, tá bom, vou pensar. Opa, a comida chegou, gente. Aí ele falou, vou pensar. Ele falou, tá bom, vou pensar. Eu, nossa, como assim? Mas era zoeira. Era brincadeira. No dia seguinte, a gente começou a namorar já, oficialmente. E foi assim. Então, assim, as coisas com o João aconteceram, eu falo pra todo mundo que foi muito fluido. Foi um negócio tipo, putz, beleza. Paz e alegria. Foi muito tranquilo, tanto que nosso relacionamento foi sempre muito tranquilo, assim, tipo, putz, sem essas encanação de ciúme excessivo, sem esse negócio, tipo, o que eu posso fazer? A gente nunca entrou nesse mérito, o que eu posso. Sim. A gente sempre foi muito parceiro, então essa parceria nossa nos ajudou muito a ser muito bem resolvido. E daí, beleza, a gente começou a namorar e tal, e de repente ele falou, vamos casar? 1 ano de namoro. Nossa, como assim casar? Tinha quantos anos? Eu tinha 23 anos. Bem novinha, né? Eu falei, nossa, casar, sério? E ele, sério, vamos casar. E daí eu falei, nossa, ainda bem que ele não fez um pedido romântico, né? Que eu acho que ia dar muito ruim. Aí eu, não, vamos casar. Então, a gente planejou casamento direitinho, foi muito gostoso. A gente fez o que a gente gostaria de ter feito. A gente não queria um super festão, mas a gente queria um momento ali íntimo, família, amigos. E a gente investiu bastante numa viagem que a gente queria fazer muito. A gente passou mais tempo viajando. Foi muito gostoso. Então, assim, foi um negócio que aconteceu. Eu tinha vários planos com esse namoro que foi super frustrado. E quando eu percebi que eu precisava trabalhar a minha dependência de Deus. Então, o meu namoro com o João foi muito isso. A gente dependia de Deus, a gente não tinha dinheiro para casar na época. E aí foi uma chuva de milagres, de coisas acontecendo para a gente casar. E foi um planejamento do céu, a gente brinca, né? Foi um planejamento do céu, deu super certo. E eu percebi que, por conta dessa fluidez, as coisas de Deus são assim, né? Elas acontecem, a gente vai sentindo uma paz. Nossa, era para ser exatamente da forma como foi. Então, essa foi a minha transição. Uma história aí engraçada, mais engraçada que romântica. Não, bem romântica, bem romântica. Super. Achei romântica, achei fofa. Gente, olha só, agora a gente vai pro nosso intervalo rapidinho. A gente volta no nosso segundo bloco. As meninas têm muitas coisas ainda que elas querem perguntar para a Manu, tem muitas coisas ainda que a gente vai trazer para a mesa para conversar, mas fica aí que no próximo vídeo a gente vai continuar a nossa conversa. Até lá!